É com muito prazer que o curso de Direito Penal Econômico da PUC Minas recebe hoje o professor doutor Fernando Galvão. Fernando Galvão, meu amigo, doutor em Direito pela Federal, pós-doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais também, juiz civil do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, já tendo sido seu presidente, professor titular de Direito Penal nos cursos de graduação e pós-graduação da Federal e também com a larga experiência na parte acadêmica e na prática também foi promotor de justiça e foi ao Tribunal de Justiça Militar pelo 5º Constitucional do Ministério Público. O tema que ele vai tratar é a responsabilidade e teoria do crime da pessoa jurídica. E eu quero deixar registrado o meu carinho, a minha amizade e a minha gratidão pela sua participação, professor Fernando. Eu tenho certeza que as suas palavras serão muito importantes para os nossos alunos que estudaram de alguma forma esse tema comigo nas aulas, mas essa palestra vai trazer uma verticalidade e talvez até uma opinião diferente sobre o tema, e acho que isso faz parte do jogo democrático e a nossa amizade permite que a gente sempre tente construir um com o outro nos nossos bate-papos. Te agradeço muito mesmo pelo seu tempo e por estar aqui conosco. A palavra está com o professor Fernando Galvão. Querido amigo, professor Leonardo, para mim é que é uma felicidade uma honra poder participar do curso de Direito Penal Econômico da PUC. Eu, ao longo dos anos, tenho tido muito interesse pela área do direito penal econômico, em especial pela responsabilidade penal da pessoa jurídica. Tenho estudado esse tema há muitos anos e tenho, digamos assim, mudado um pouquinho de ideia com relação às primeiras impressões que tive, né? E espero poder contribuir um pouco para essa reflexão. Eu acho que é necessário aprofundar um pouquinho a reflexão sobre esse tema, em especial porque ele é cada vez mais importante. Hoje nós temos uma referência muito próxima, que é o caso de Brumadinho, e não só a denúncia contra as pessoas físicas, série de pessoas físicas, mas também contra a pessoa jurídica. E esse tema, que no Brasil se limita ao direito penal ambiental, ele é explorado em muitos países do mundo e de uma maneira mais ampla e oferece muita capacidade de rendimento, em especial no que diz respeito a combate de corrupção, né? Empresas, então, envolvidas em digamos, atos de corrupção por seus agentes, esse instrumento tem ficado cada vez mais importante. Eu queria, então, pedir licença para compartilhar aqui uma transparência. Eu acho que isso pode ajudar a visualizar melhor uma proposta que eu tenho sobre esse tema, para que a gente possa ver o estado atual, a proposta do PL 236, que tem ali uma ampliação importante da responsabilidade penal da pessoa jurídica, e me parece que nós poderíamos ter tomado um outro rumo para que tirássemos uma, digamos assim, uma melhor construção garantista que pudesse deixar assim muito claro o que a pessoa jurídica precisa fazer no seu envolvimento com as atividades criminosas, né? Como que os órgãos devem direcionar as suas decisões, suas atividades e que tipo de garantia o direito penal pode oferecer. Sabe, Léo, sempre gostei desse tema e nos primeiros momentos em que esse tema teve um pouquinho mais de visibilidade, houve um acidente. Eu, quando era promotor de meio ambiente, alguns acidentes, não comparados ao que nós temos hoje, mas alguns acidentes importantes aconteceram, Macacos, Cataguases, Miraí, acidentes um pouco mais distantes e de menor proporção,
mas eu lembro que uma das vezes eu fui conversar sobre esse tema no auditório da OAB, e logo na entrada um repórter me abordou e falou assim, o senhor vai falar sobre isso e tal. Então, quando é que nós vamos fechar a empresa? Eu disse, como assim? Quer dizer, que ideia é essa? Quer dizer, a gente resolve tudo fechando a empresa, destruindo, né? Como se a empresa sempre fosse vilã, nós resolveríamos os problemas do mundo fechando as empresas e destruindo aquele projeto, que é um empreendimento que dá emprego, que, claro, tem uma função social importante, né? Então, eu percebo que esse é um instrumento que precisa desafiar, ou que desafia uma reflexão um pouco mais cuidadosa, mas aí também de uma boa vontade das pessoas. Quer dizer, acho que nós já passamos daquela fase de dizer assim, não concordo, pura e simplesmente. Agora já tem decisão do Supremo, etc., né? Então, a questão não é não concordo, a questão é dizer como fazer da melhor maneira possível, né? Como poderíamos melhorar essa construção, oferecer um caminho mais seguro. Então, deixa eu tentar compartilhar aqui alguma coisa que talvez me pareça mais interessante. E esse título é um pouco provocativo, né? Teoria do crime. A gente sempre fala em responsabilidade. E eu queria avançar da responsabilidade para uma teoria. Hoje nós não temos uma teoria. E eu percebo que nós precisaríamos ter essa construção, porque é a construção de garantia para a pessoa física, e seria também uma construção de garantia da pessoa jurídica, e o que nós temos hoje é uma perspectiva de responsabilidade que acaba sendo feita de uma maneira insegura. A decisão paradigma no Supremo, de relatoria da ministra Rosa Weber, em uma determinada passagem, diz assim, não, mas a doutrina que resolva esse problema, ela que então estabeleça. Ora, mas se a gente não tem isso ainda claro, como é que a gente está fazendo, né? Então, a responsabilidade, a teoria da responsabilidade, acaba sendo uma construção que oferece poucos indicativos para a pessoa jurídica que queira fazer, que queira ter digamos assim, um cuidado maior, né? E aí, eu queria começar essa nossa conversa pela referência constitucional, que me pareceu, digamos assim, uma referência com uma informação importante que eu demorei alguns anos, para ser sincero, muitos, para perceber. O artigo 225 fala do meio ambiente equilibrado, direito de todos, etc. E aí, no parágrafo 3º, ele diz assim, as condutas e atividades, eu sempre percebi essa distinção, então, conduta da pessoa física, atividade da pessoa jurídica, e aí, consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, e aí nessa correlação, né, condutas de pessoas físicas, atividades das pessoas jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Então, essa construção diz que o meio ambiente é um bem jurídico tão importante que merece a intervenção dos 3 sistemas de responsabilidade. A gente no Brasil ainda debate, eu acho que não há uma possibilidade clara de afastar uma das responsabilidades numa crítica de bis in idem, porque nesse aspecto específico se diz muito claramente que é necessário aplicar os 3 sistemas de responsabilidade. Mas o que me faltava perceber e que em muitos anos de defesa desse instrumental eu não percebi, é que a pessoa jurídica ela viola a lei propriamente. O artigo 225, parágrafo 3º, considera a pessoa jurídica uma infratora. Então, quando a gente monta um sistema de responsabilidade
em que a responsabilidade da pessoa jurídica depende da responsabilidade, da infração praticada pela pessoa física, parece que esse não é o melhor caminho. Esse não é o melhor caminho por aspectos práticos, como, por exemplo, cria-se um incentivo para que a pessoa jurídica dificulte a identificação da pessoa física que diretamente viola a lei, porque se a sua responsabilidade depende da identificação dessa pessoa, não havendo a identificação, eu não tenho responsabilidade da pessoa jurídica. E eu tenho também uma possibilidade de criar um modelo de blindagem, não é, da pessoa jurídica, um modelo que estabelece efetivamente o que a doutrina tem chamado de uma impunidade ou irresponsabilidade organizada. Bem, os modelos possíveis são referenciados a essa ideia de quem viola a lei. O modelo que nós trabalhamos hoje é um modelo de heterorresponsabilidade, ou seja, a pessoa física viola a lei e a pessoa jurídica é responsável. É assim que nós temos e o projeto continua nessa perspectiva. E um modelo que seria o desejável, me parece que as críticas são todas nesse sentido, é de que a autorresponsabilidade se baseia na responsabilidade que a pessoa jurídica tem em razão de uma violação que lhe é própria. Não de terceiro, mas ela mesma viola uma norma que lhe é dirigida, e me parece que essa referência está na Constituição, quando diz que ela é infratora. Ora, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas. Então, a pessoa jurídica tem que ser infratora da lei, é necessário que ela viole um comando normativo que lhe seja próprio. E nós não temos essa construção ainda. Regulamentando essa disposição, a Lei 9.605 diz assim, a Lei 9.605 é a Lei de Crimes Ambientais, e diz assim, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas. Em momento nenhum a Constituição disse, nem a lei, que a pessoa jurídica é autora de crime. E isso a gente precisa, digamos assim, refletir para perceber que é uma perspectiva melhor. E se ela é autora de crime, eu tenho uma teoria do crime para ela e tenho os requisitos. Não é simplesmente responsabilizá-la porque alguém vinculado a ela... Não, peraí. Alguém vinculado a ela tem a teoria do crime, com garantias. E a pessoa jurídica tem que ter também. E aí o artigo 3º diz que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa e civil penalmente, veja que reforça o sistema ou a perspectiva de tríplice responsabilização, conforme disposto nessa lei, e vem os requisitos. E olha como são menos rigorosos do que os da teoria do crime. Ele diz, olha, nos casos em que a infração, não diz exatamente quem é que comete a infração, seja cometida por decisão do seu representante legal contratual ou do seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. Então, eu tenho uma decisão e um interesse ou benefício. É muito pouco, né, para estabelecer responsabilidade. É um sistema que estabelece uma consequência muito grande, que permite uma consequência grande para a pessoa jurídica, e nós temos, assim, poucos indicativos de cuidado, o que a pessoa jurídica precisa fazer e como é que nós estabelecemos essa vinculação entre um crime doloso da pessoa física e uma responsabilidade por crime doloso, um crime culposo da pessoa física e uma responsabilidade da pessoa jurídica por crime culposo. Isso não está claro. Isso está, digamos assim, por construir. E o que a gente tem aqui não é uma teoria do crime da pessoa jurídica, mas um modelo de responsabilização que depende da atuação de uma pessoa física. É um modelo, então, que a doutrina identifica como modelo de heterorresponsabilidade. Bem, nós temos, no momento, a possibilidade vinculada aos crimes ambientais, mas não há uma limitação expressa na Constituição. Então, o projeto de lei do Senado, 236, ele já é
antigo, né? Um processo, de certa forma, longo mesmo. Acho que é natural que, para se ter um novo Código Penal, seja necessário amadurecer as reflexões, mas na última versão, que é do substitutivo apresentado pelo então, que hoje ele é ministro do Tribunal de Contas da União, o então senador Vital do Rego, nessa versão, a responsabilidade penal da pessoa jurídica está no artigo 39. E ele reproduz o sistema de heterorresponsabilidades. Porque, além de, digamos, apesar de ampliar as possibilidades, mantém o mesmo modelo que hoje nós temos na Lei 9.605. Então, o artigo 39 diz: as pessoas jurídicas de direito privado, e aí uma restrição, parece importante para acabar uma certa polêmica, serão responsabilizadas. Então, está falando de uma teoria de responsabilidade, não de uma teoria do crime. Penalmente pelos atos praticados contra a administração pública, e aqui crimes de corrupção, importante, me parece, contra a ordem econômica, e no projeto, a ordem econômica econômica e financeira, então tem crimes de lavagem de dinheiro, etc., o sistema financeiro e o meio ambiente. Então, houve uma mudança importante. E diz, de novo, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal, e aí já dá uma certa dificuldade. Peraí, pessoa jurídica de direito privado tem representante legal? O representante legal da pessoa jurídica de direito público. Então, quem é que representa o município? É o prefeito. Quem é que representa o Estado? É o governador. Então, me parece que houve uma escorregada aí. O representante da pessoa jurídica de direito privado é aquela que o seu ato constitutivo determina. É o contrato social que determina quem é que faz a gestão. Mas, tudo bem, eu acho que a polida que poderia, no futuro, ser corrigida. Então, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. O que a gente pode perceber? Apenas copiou o artigo, a partezinha final do artigo 3º. E como o artigo 3º da Lei 9.605 não fazia restrição a pessoa jurídica de direito privado, veio o representante legal junto. Então, copiar, colar, que não trouxe uma garantia, não trouxe um avanço na discussão. Essa proposta está, então, no projeto. Eu, revendo essa temática, eu percebo que nós temos uma oportunidade muito importante para avançar e estabelecer, digamos, as garantias que o sistema jurídico racional oferece em favor das pessoas físicas, em favor das pessoas jurídicas também, para que essa emoção, sabe, Léo, e você como advogado criminalista depara muito com isso, né? Cria-se uma emoção sobre aquele acontecimento e ela vai atropelando as perspectivas de racionalidade. Então, precisa quebrar a empresa, precisa condenar o cara à prisão perpétua, precisa... Peraí, gente, calma. Vamos tirar um pouco a emoção de lado e vamos colocar aqui razão, limites que foram combinados num processo democrático e as regras que são estabelecidas como resposta de Estado, não como uma resposta emocional da vítima que está ali buscando vingança. É claro que quando a gente fala isso, em alguma medida frustra a expectativa da vítima, que quer a pior das consequências. Quando diz assim, eu quero justiça, eu quero que o cara seja, digamos, tão afetado quanto ela foi, quer que haja uma duplicação de sofrimento, mas essa não é a resposta do Estado. O Estado não é o justiceiro que vai se causando males, né? Ele tem que ter uma explicação racional. E claro que quando se constrói uma teoria do crime para a pessoa jurídica, o sistema de garantias oferece segurança para que a pessoa jurídica também saiba o que aprimorar no seu sistema para poder, digamos, evitar, na medida do possível, e colocar toda a sua organização em favor da proteção do bem jurídico. Bem, a teoria do crime da pessoa jurídica tem sido
digamos, objeto de muitas construções. Existem alguns autores que dizem que, com essas referências, nós temos uma teoria do crime da pessoa jurídica, e eu entendo, data máxima vênia, com todo respeito, eu acho até que não é o caso de citar o nome desses autores, mas que nós não temos isso no ordenamento jurídico. Nós precisamos mudar o ordenamento jurídico para criar, sim, os marcos legais de uma teoria do crime. E se nós pararmos para pensar em como mudar isso, nós vamos dizer assim, meu Deus, mas eu preciso, então, enfrentar problemas de tipicidade, licitude, culpabilidade, que sejam adaptadas e que possam ser construídas numa referência que, claro, seja possível e não demande um esforço de Hércules. Um esforço de Hércules, nós poderíamos pensar quando a Constituição faz a distinção entre pessoa física e jurídica relacionada à conduta e atividade, e a gente diz assim, meu Deus, então, se agora esse projeto amplia, e acho que essa é uma boa proposta, para a utilização da responsabilidade, para os crimes contra a administração pública, contra a ordem econômica, o sistema financeiro e o meio ambiente, então eu teria que fazer novos tipos referidos à atividade para que pudesse, então, criar o primeiro referencial. O primeiro referencial é uma descrição que fosse referida à atividade da pessoa jurídica, porque a pessoa física não tem, a pessoa jurídica não tem conduta. E aí nós teríamos que começar por aí. Nossa, mas isso ia dar um trabalho, isso ia ser complexo. Eu digo assim, meu Deus, mas será que não tem uma solução? Será que a norma não já vivenciou possibilidades que me resolveriam esse problema? E eu, então, comecei a pensar em como poderia ser uma proposta de marcos legais para uma teoria do crime. Então, a primeira diz de termos uma referência que não faça nenhuma vinculação à conduta de pessoa física. E percebam, na nossa referência diz assim, decisão de alguém. Mas esse alguém não pode ser importante se eu estou falando de um sistema de autorresponsabilidade, né? O que tem que ser importante é o direcionamento da empresa, que sobrevive às pessoas. Tem empresa com 100, 200 anos, e as pessoas, então, passam por ela. E o que é importante é o foco na pessoa jurídica. Então, poderíamos dizer assim, olha, as pessoas jurídicas de direito privado, acho até que essa restrição é uma boa opção, serão responsabilizadas penalmente pela realização de crime contra a administração pública, a ordem econômica e financeira ou meio ambiente, que lhe possa ser diretamente atribuída. E confesso que aqui já começo a fazer uma, digamos, construção que reconhece que o nosso modelo para a pessoa física, ele também é muito ruim, né, Léo? Porque ele é um modelo de constatação de coisas que não se podem constatar, e o que nós podemos fazer é atribuir. Quando a gente pensa em coisas mais básicas da pessoa física, a gente diz assim, meu Deus, mas que construção mais maluca é essa? Quando a gente pensa, por exemplo, no caso mais simples do dolo. O dolo diz assim, lá hoje no Código Penal para a pessoa física, a gente quis o resultado. Eu digo assim, meu Deus, mas quis o resultado se refere a uma vontade de fazer alguma coisa. Que resultado é esse? O resultado é naturalístico? Então, nos crimes sem resultado naturalístico, não tem dolo. Porque se é querer um resultado e não tem resultado, como é que faz? Então, os crimes de mera conduta não tem dolo. Então, olha como é que é complicado. Se eu disser que é querer o resultado jurídico de violação da norma, então eu digo assim, peraí, mas então o dolo tem consciência da ilicitude, porque
Então, se eu quero violar a norma, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa contrário ao ordenamento jurídico. Então, a consciência da ilicitude sai da culpabilidade e vem para o tipo. Então, a gente vê que não é bem assim, né? O nosso modelo é ruim. E, Léo, não sei se acontece contigo, acontece comigo já há muitos anos, e eu hoje consegui encontrar a resposta. As pessoas, os alunos, diziam para mim: professor, como é que eu vou saber se o cara queria uma coisa ou queria outra coisa? Eu falei assim: olha, pergunta para o professor de processo penal, né? Porque isso é questão de prova. Aí hoje eu já cheguei à conclusão de que a gente tem que admitir que não é possível saber. Não existe um equipamento que permita saber o que a pessoa pensa, ou pensou há quanto tempo atrás. Não é possível. Eu preciso criar mecanismos de atribuição. E dizer assim: olha, a você nós vamos atribuir um crime mais grave, esse crime doloso, porque tem um conjunto de circunstâncias aqui que levam, então, a permitir essa atribuição, e para você eu vou atribuir um crime menos grave, que é o crime culposo, porque o conjunto das condições apontam num outro sentido. Então, já começo nessa perspectiva. A pessoa jurídica, ela recebe uma atribuição. O crime lhe é atribuído, eu não posso constatar nada, eu apenas atribuo a ela. E nessa, digamos, perspectiva de cuidado, né, um parágrafo primeiro poderia dizer assim: a responsabilidade das pessoas jurídicas é independente da responsabilidade das pessoas físicas. É possível que eu tenha responsabilidade da pessoa jurídica e não tenha da física. Ela morreu porque ela agiu sobre coação moral irresistível. Os casos de inexigibilidade de conduta diversa vieram da relação de trabalho, né? Então, a pessoa não identificada da empresa diz assim: você faz essa conduta aqui, senão te manda embora. E o cara vai dizer: então eu vou fazer, né? Qual é a minha opção, alternativa? Não tenho. Eu sou obrigado a fazer. Então, você vai excluir a culpabilidade da pessoa física e ótimo, não tem problema nenhum. Você pode seguir com a responsabilidade da pessoa jurídica. Bem, então a gente está só começando, né, uma possibilidade. Aí, um segundo parágrafo poderia, Léo, dizer assim: a atividade da pessoa jurídica é penalmente relevante quando isso te lembra alguma coisa, né? Nós já trabalhamos com essa ideia tão comumente do crime comissivo por omissão, nessa fórmula, que não é uma fórmula muito clara, e até poderia ser, né? Mas é uma fórmula que existe no mundo inteiro. A gente está dizendo assim: considera-se a omissão como se fosse uma ação, para, na combinação desses dispositivos, eu caracterizar um tipo incriminador cujo verbo núcleo do tipo descreve uma atividade, não uma inatividade. Então, eu poderia dizer, simplesmente, já fazendo o que todo mundo faz ou conhece há muitos e muitos anos: olha, a atividade da pessoa jurídica será considerada como se fosse uma conduta humana, claro, para fins de incriminação, de caracterização do tipo incriminador, quando? E aí, claro, a gente tem que encontrar os requisitos, né? E aí a gente pode dizer assim: quando violar um dever que lhe é diretamente dirigido. Claro, ela é infratora, ela viola o dever dela, não é viola o dever do outro. Não é a pessoa jurídica que viola um dever, a pessoa física que viola um dever dela e por ricochete, olha que construção, aí atinge a pessoa jurídica, que não tem nada com isso, né? Enfim. E aí a gente diga assim: e a decisão institucional que a determinar, ou seja, a decisão é da empresa, é da instituição, e aí seja tomada com, digamos assim, conforme os seus estatutos determina, seja por um representante, um dirigente, um presidente, um diretor, seja por um colegiado. Isso, na verdade, pouco importa. Não é? E há um consenso na doutrina de que essa responsabilidade também decorreria dessa perspectiva de que a pessoa jurídica ganha com o empreendimento, então ela agora paga a pena quando o seu empreendimento viola bens jurídicos e afeta terceiros. Então, se ela ganha, ela paga. Não é? E é uma referência que pode, digamos assim, ser objeto de uma reflexão mais profunda, mas o importante é que nós podemos construir
os requisitos que estabelecem essa consideração. O artigo 13, parágrafo 2º diz: a omissão é penalmente relevante quando omitente devia e podia. Eu posso estabelecer 2, 3 ou 4 requisitos. Um deles, que é o que tem sido mais aceito, é que haja o interesse ou benefício da entidade, que pode ser, pelo menos, o início da reflexão. Bem, agora a gente precisa ir ao tal do crime doloso ou crime culposo, porque nós temos tipos dolosos e crimes culposos no meio ambiente. Quando a gente fala em crimes contra a administração, eles são, em sua grande maioria, também dolosos. Existe o peculato culposo, etc. Então, a gente tem que conciliar bem essas coisas. E uma das primeiras reflexões, que, de certa forma, mais tem influenciado as discussões sobre a responsabilidade da pessoa jurídica, diz respeito a um tal defeito de organização, que seria, na proposta do Klaus Tiedemann, um fundamento para a culpabilidade, para outros já seria uma questão de tipo. Então, nós precisaríamos arrumar essa construção. Peraí, defeito de organização, como é que é isso? Bem, se a pessoa jurídica se organiza pela orientação de esconder as práticas delitivas, as pessoas que realizam, e a organização, então, constitui uma blindagem contra a atuação do poder público, eu não posso falar em defeito de organização. Isso é um acerto de organização, né? A organização não é defeituosa. A organização é brilhante. Ela tinha um fim ilícito e estava lá perseguindo esse fim ilícito. Ah, mas não podia ter fim ilícito. Mas eu não posso dizer que é um defeito, quando aquilo foi buscado intencionalmente. Isso não é defeito. Isso é objetivo. Então, me parece que defeito de organização é uma referência que se concilia com a organização da pessoa jurídica e somente pode ser, digamos, uma discussão para crimes culposos. Então, o defeito é uma falta de cuidado. Se tivesse mais cuidado, não haveria o defeito, né? Se não houvesse o defeito, não teria a falta de cuidado. Então, o cuidado é uma perfeita organização, uma organização adequada. O defeito da organização fala de uma forma, digamos, inadequada de cuidado. Então, talvez a gente pudesse construir esse momento subjetivo de vinculação subjetiva, de atribuição subjetiva, né? Num parágrafo 3º que diria assim: atribui-se, não estou constatando nada, atribui-se o crime doloso quando a decisão institucional determinar a realização da atividade que viola a norma incriminadora ou que aceite, talvez um errinho de concordância, que venha aceitar a ocorrência da sua violação. E percebam, a pessoa jurídica organiza informações, organiza dados sobre a legislação, sobre o que é atividade conforme ou não, né? Quais são as disposições regulamentadoras da atividade que desenvolve, não é? E se esse acervo é considerado na hora da decisão, e a decisão institucional diz assim: vamos fazer assim mesmo? Vamos fazer a atividade que viola a lei? Não, então nós encaminhamos para a incriminação mais grave, que nós denominamos por crime doloso, não é? E se, ao contrário disso, nós tivermos um sistema de compliance inadequado, que oferece ao gestor uma informação imperfeita, diz para ele assim: ó, pode fazer, só que na verdade não pode. Diz assim: ó, a atividade é conforme a lei, só que na verdade não é conforme a lei. Então, o sistema, a organização defeituosa levou a uma decisão descuidada, levou a uma decisão que, claro, orientou a atividade, a realização da atividade, mas não foi com vontade, digamos, a orientação finalística de violar aquele comando normativo. Ao contrário, não é? Então, nós poderíamos dizer que um crime culposo, ela, claro,
se caracteriza com a violação da norma, mas a violação da norma incriminadora decorre do defeito de organização. Então, não foi intencionalmente buscado orientação finalística para a violação da norma, não. Houve ali uma, digamos, falta de atenção que não levou o gestor a perceber a dimensão do que estava realizando. O colegiado decidiu de maneira equivocada porque recebeu uma informação equivocada. A gente resolve o problema subjetivo. A gente resolve o problema objetivo do tipo, do mesmo jeito que a omissão imprópria, resolve o problema subjetivo, que, claro, estabelece a vinculação com os crimes, com o sistema de atribuição, colocando aqui a questão do defeito de organização, mas me parece que o defeito de organização também pode ser considerado na perspectiva de uma culpabilidade corporativa, quando a gente imagina uma consciência do ilícito. E é claro, a empresa organiza suas informações, tem o departamento jurídico, tem o departamento técnico, que se debruça, então, sobre a conformidade ou não dos seus empreendimentos. E é possível que a gente tenha também o erro de proibição, que vai repercutir efeitos, então, numa culpabilidade corporativa. Mas, na questão da ilicitude, me parece, não sei se eu estou sendo simplista, que bastaria uma referência às hipóteses de justificação. Lá na proposta, elas estão previstas no artigo 26. Então, o artigo 26 fala em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, que são, digamos, referências que têm como fundamento uma ponderação de bens em conflito, ou seja, se ofende um determinado bem que é protegido pela norma incriminadora, porque é necessário para proteger um outro interesse que seja igualmente ou mais importante. Essa é a lógica da exclusão de ilicitude e não há uma necessidade de se, digamos, fazer maiores construções. A decisão institucional aqui aparece outra vez. Então, nós precisamos pagar o salário dos empregados, nós estamos em crise, e aí nós vamos pagar primeiro o salário, e não vamos cumprir uma série de outras obrigações. Um livro bastante interessante de direito tributário, do Hugo de Brito Machado, já levou em consideração essa hipótese da empresa precisar atender esse tipo de interesse, que acaba sendo prevalente, porque o salário é alimentar. Você não paga o salário da empresa, né? E dos seus funcionários, enfim. Então, acho que aqui não é necessário uma construção maior. Bem, quando a gente percebe, então, uma perspectiva de culpabilidade, a gente tem uma primeira dificuldade que seria o marco inicial, né? 18 anos de empresa é um absurdo, né? Mas, tentando minorar esse absurdo, alguns autores dizem assim, não, mas a empresa, para ser imputável, precisa ter um nível mínimo de organização, senão ela é comparável a uma criança inimputável. Eu, sinceramente, não me convenci, achei isso assim. Não é razoável. A culpabilidade corporativa, se nós formos construir um conceito de culpabilidade, esse conceito, como o da pessoa jurídica, da física, como o conceito de culpabilidade da pessoa física, ele é um conceito que permite adequação à situação concreta daquela pessoa, especificamente envolvida naquela atuação. Claro, aqui deve-se reproduzir a mesma ideia. Então, vamos entender que há uma maior responsabilidade de uma pessoa jurídica que já tem um porte maior, tem uma organização mais consolidada, tem instrumentos, não é, para evitar a realização daquela atividade, evitar a violação ou a desconformidade, não é? E, claro, também atenuar a reprovação de empresas que são mais simples, têm mais dificuldades e têm ali, talvez até, desafios maiores do que suas forças, né, seus recursos possam enfrentar.
mas me parece que não tem outra solução. A pessoa jurídica é imputável no sentido de ter capacidade de receber imputação desde a sua constituição formal, não é? E aí a gente tem um problema das pessoas jurídicas de fato, né? E isso é um desafio ainda a enfrentar. Mas, nessa mesma linha de raciocínio formal, extinta a pessoa jurídica posteriormente ao fato criminoso com a finalidade de evitar ou mitigar os efeitos da aplicação da lei penal, essa é uma aplicação que consta lá no projeto, o juiz poderá determinar que as penas sejam aplicadas à pessoa jurídica que a suceder. Claro, se também não suceder, a gente tem um limite, não é? A gente tem um limite. O direito penal tem um limite. Se o réu, pessoa física, morre, a gente não vai atrás do filho dele. Acabou. Ficou impune. É isso aí, ficou impune. Não vamos ficar tristes por causa disso. O sistema tem uma limitação, não é? E a gente pode também falar um pouquinho mais sobre essa conformidade, essa compreensão de conformidade. E aí, vejam, um programa de integridade, que eu acho que é uma denominação melhor, que a nossa lei de corrupção e o decreto utilizam, é um pouco melhor, me parece, melhor do que o de compliance. O compliance, estar em conformidade é menos do que o ser íntegro, não é? Numa perspectiva de integração social, de relacionamento com as outras empresas, com as pessoas, de tratamento guiado por valores, não porque eu vou receber uma pena, mas por princípio. Princípio nós não fazemos, nós respeitamos, etc. Então, o ser íntegro parece que é melhor. E o programa de integridade pode me resolver um problema de tipicidade, quando diz assim, olha, mas nós fizemos tudo o possível. Então, fizemos todo o possível, não pode haver responsabilidade por crime culposo. E quando a gente chega à culpabilidade, a gente também tem outra aplicação importante para um sistema do programa de integridade, que é exatamente o conhecimento acumulado na empresa sobre a regulamentação que recai sobre as atividades que ela desenvolve. Então, poderíamos ter um dispositivo que dissesse assim, o desconhecimento institucional sobre a regulamentação da atividade é inexcusável. É a mesma coisa que a gente tem para a pessoa física. O desconhecimento da lei é inexcusável. Mais inexcusável, se a gente pudesse graduar, porque isso aqui já chegou no limite, né? A pessoa jurídica, vamos combinar, não pode dizer que desconhece a lei, porque é uma estrutura de organização voltada para isso, para uma atividade específica que se tem regulamentação. O mínimo que você pode esperar é que ela conheça a regulamentação. Mas é possível que haja erros sobre essa regulamentação. Então, seguindo, como a gente também tem, o erro sobre a ilicitude da atividade, se inevitável, que também pode acontecer, da complexidade daquela construção, exclui a culpabilidade. Que culpabilidade? A culpabilidade da empresa. Não é? Se evitável, aí me parece que essa adaptação tem que ser necessária. Se evitável o erro sobre a ilicitude da atividade, o juiz poderá diminuir proporcionalmente a pena imposta. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, porque se não se aplica a uma pessoa jurídica a pena privativa de liberdade, é impossível, será que eu posso trabalhar com um sexto, um terço, uma metade, 2/3? Eu acho que isso talvez seja complicado, mas é uma referência para reflexão. Como é que nós poderíamos instituir um parâmetro de gradação da reprovação da pessoa jurídica que está em posição diferente? Ou seja, uma coisa é ela entender o caráter ilícito da sua atividade. Outra coisa é os seus gestores, claro, que dão vida àquela instituição, entenderem errado. E a pessoa jurídica que tem esse conhecimento não pode ser, digamos, a reprovação não pode ser igual da pessoa que tem o conhecimento da pessoa que não tem. Não tem por erro, claro, mas não tem. Então, nós teríamos que fazer uma diminuição, e aí é algo a se discutir. E, finalizando, né, não sei se seja exatamente necessário, mas está lá no código, né,
não ajuda muito, né? Mas diz assim, considera-se evitável o erro se a pessoa jurídica decide por realizar atividade sem a compreensão de sua ilicitude. Por isso que ela está em erro. Ela pensa que pode, só que não pode, ela compreendeu errado. Quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa compreensão. É uma referência à mesma construção da pessoa física. Mas eu me preocupo também com as outras possibilidades de gradação de pena que, para a pessoa física, aparecem explicitamente como materialização da exigibilidade de conduta diversa, quando nós trabalhamos uma lógica que me parece que é muito bem articulada. Então, a gente pode dizer assim, exigibilidade de conduta diversa, pena. Inexigibilidade de conduta diversa, isenção de pena. Agora, quando eu tiver maior exigibilidade de conduta diversa, eu tenho que ter maior pena. Quando eu tiver menor exigibilidade de conduta diversa, eu tenho que ter menor pena. Aí transportamos essa lógica para a exigibilidade de atividade diversa. E aí nós precisaríamos, então, de uma disposição que permitisse aplicar os outros dispositivos, em que pudéssemos aplicar agravantes, causas de aumento, como expressões de maior exigibilidade, e atenuantes, causa de diminuição, como expressões de menor exigibilidade. É claro que o ordenamento jurídico tem causas de aumento e de diminuição que não tem nada a ver com culpabilidade. São opções político-criminais. A primeira delas é a tentativa, porque muita gente até diz que nós trabalhamos um sistema finalista, mas, ora, se o sistema é focado na finalidade, não poderia haver diminuição de pena na tentativa, porque o indivíduo que tenta matar e consegue não tem finalidade diferente do outro que tenta matar e não consegue. Quer dizer, a diferença não está no subjetivo, a diferença está no objetivo. Mas, nessa perspectiva, nós temos uma opção política que diz assim, diminui a pena. E não tem a ver com culpabilidade, tem a ver com dano menor. E temos duas possibilidades que aumentam a pena, que, na verdade, servem para diminuir. Então, um concurso formal de crimes e um crime continuado, isso pode acontecer em relação a pessoas jurídicas? Claro. Ela pode realizar continuamente crimes ambientais, etc. Esses dispositivos aumentam a pena para diminuir. Então, num concurso formal ou num crime continuado, eu pego a pena de 1 e aumento, não é? E essa perspectiva também não tem nada a ver com culpabilidade. Nós poderíamos resolver esse problema muito simplesmente dizendo que aplicam-se às pessoas jurídicas os dispositivos da parte geral do Código que não lhes sejam incompatíveis. Perfeito. Então, a gente aplicaria atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição, desde que houvesse, claro, uma compatibilidade com aquela construção. Não é? Então, Léo, assim, essa é uma visão mais atualizada que eu tenho. Ao longo de muitos anos, eu defendi a responsabilidade como um instrumento importante. Ao tempo em que fui promotor de justiça, me pareceu realmente importante. Eu tive muitos casos de responsabilidade de pessoa jurídica em que eu acusei e acompanhei os processos e tal. E hoje eu percebo que há necessidade de estabelecer um sistema melhor de garantias às pessoas jurídicas, e nós não podemos tratá-las assim, com a simplicidade que diz assim, são sempre as vilões, devem fechar, devemos acabar e extinguir a pessoa jurídica e dividir seu patrimônio. Isso não pode ser uma solução racional, não é? E colocando nos devidos lugares a questão do programa de integridade, nós sinalizamos às pessoas jurídicas que é bom ter, e que não é a questão de maquiagem, mas sim uma necessidade que vai contribuir, não é, nas forças da pessoa jurídica, porque as suas atividades têm um potencial ofensivo muito
muito maior do que das pessoas físicas. Então, nós temos que controlar esse potencial, não é? E que a gente, então, saiba lidar melhor com essas questões da pessoa jurídica. E aí, Léo, só para finalizar, assim, deixar muito claro, é necessário mudança na lei. E a gente tem uma oportunidade para isso e está, talvez, caminhando no sentido de não avançar. E nós hoje temos, na realidade prática, a responsabilização de pessoas jurídicas com critérios que são absolutamente insuficientes, que a ministra do Supremo diz assim, vocês resolvam aí como é que esse negócio pode ter uma garantia melhor, uma claridade melhor. E não é função. Acho que a lei é que tem que estabelecer os marcos regulatórios da possibilidade da punição da pessoa jurídica. O Léo, espero ter podido contribuir um pouco, trazer assim para o debate alguma novidade. O professor Fernando Galvão, sempre muito brilhante, sempre muito claro e muito didático nas suas explicações. Isso, para mim, não é novidade. E eu, antes de fazer a minha consideração, quero agradecer muito. E assim, eu fiquei muito feliz de perceber que nós pensamos de forma igual em relação a muitos aspectos. Talvez nossas conclusões são diferentes, nossos caminhos são diferentes, mas as nossas preocupações são as mesmas. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta, mas para lhe fazer a pergunta eu preciso construir ela toda. Foi brilhante porque o professor Fernando Galvão ele demonstrou todos os problemas da questão da responsabilidade da pessoa jurídica no âmbito penal. Eu sou um entusiasta, a parte que eu mais gosto de estudar o direito penal é a teoria do delito. Acho criminologia muito fundamental, a parte de teoria da pena é também importantíssima, a filosofia do direito, que vai estar anterior, também o processo penal, mas eu sou um entusiasta da teoria do delito. Eu gosto, assim, é o que me dá mais prazer. Estudo tudo, mas o que eu tenho mais gosto é ler sobre teoria do delito. E eu sempre, e quando eu penso sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica, que não é um assunto que me detém muito tempo, mas por estar ligado a esses problemas eu percebo, e os autores, como o professor Zaffaroni, pontua muito também esses problemas, que realmente em relação à conduta, a questão da culpabilidade, a aplicação de pena, individualização da pena, concurso de pessoas, concurso de crimes, quer dizer, as agravantes, atenuantes, tudo isso o professor Fernando Galvão trouxe e falou, e eu não pretendo ser repetitivo, mas são pontos cruciais. Ou seja, o que se percebe é que a todo momento tem que se fazer uma ginástica para tentar adequar a teoria do delito a uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. Por quê? Porque a teoria do delito ela é construída sob a perspectiva de uma ação humana, a ação ou omissão humana. A omissão penalmente relevante também está dentro disso, né? Os crimes de homicídios impróprios. O direito penal é para isso. E aí não posso deixar escapar o princípio da última ratio, né? O direito penal é o último bastião do Estado, porque são aquelas condutas mais graves praticadas por indivíduos. Eu estou enfatizando indivíduos propositadamente. Por quê? Porque eu concordo, precisamos talvez repensar o modelo de responsabilidade da pessoa jurídica. É importante repensar. E é importante criar uma teoria de responsabilidade da pessoa jurídica. E isso eu concordo com o professor Fernando Galvão. Mas a minha provocação e a minha pergunta, agora começando a entrar nela, por que precisamos de uma teoria do crime para a responsabilidade da pessoa jurídica? Por que nós não podemos nos afastar dessa ideia de direito penal para responsabilizar as pessoas jurídicas e criar um modelo próprio de responsabilidade, se fosse um ramo do direito, ou aprimorar o direito administrativo para essa responsabilidade de uma forma mais séria e mais vigorosa, criando atos administrativos, atos análogos aos crimes dos tipos tais para responsabilizar as pessoas jurídicas. Nisso a gente ganha minimizando as discussões de dolo e culpa, não só de dolo e culpa, mas de toda essa ginástica que é precisa ser feita para dizer que o direito penal se aplica à pessoa jurídica. É claro
e está aí, nós sabemos que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é admitida, está para ser ampliada, eu não questiono isso, mas fazendo toda essa construção, acho que agora eu posso dizer que eu não concordo, e não simplesmente dizer que não concordo. Eu expliquei o motivo da minha discordância, porque eu acho que nós podemos criar, seja no âmbito do direito administrativo, seja no ramo próprio, uma teoria de responsabilidade, mas tirar a palavra do crime, penal, criminal, uma teoria de responsabilidade da pessoa jurídica, em que hajam garantias próprias a ela, né? Até porque as penas aplicadas às pessoas jurídicas jamais serão as penas corporais, né? As penas criadas no âmbito do direito penal. Enfim, existem inúmeros motivos. Eu trouxe só uma pincelada geral para perguntar para você, professor Fernando, poderíamos pensar num modelo de responsabilidade eficaz das condutas das pessoas jurídicas sobre esses tipos, uma forma análoga a esses fatos tipificados nos crimes contra a ordem tributária, econômica, crimes de corrupção contra a administração pública. E aí, acabarmos com essa discussão, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, essa experiência já existe. A Alemanha não tem responsabilidade penal da pessoa jurídica, tem responsabilidade administrativa. E talvez o que eu vá falar aqui não é minha intenção, mas aborreça algumas pessoas. Estamos falando essencialmente de uma opção política. Nós vamos trabalhar com direito administrativo ou com direito penal. O administrativo sancionador, e aí a parte que eu acho que eu vou desagradar, ele é menos evoluído nas suas discussões do que o direito penal. Então, nós poderíamos fazer a opção por pegar todo o que é administrativo sancionador e colocar no direito penal, ou ao contrário, tudo o que é, de certa forma, diferente do modelo penal clássico da prisão, da pena mais grave, né? E jogar para o direito administrativo. Todas essas duas são possibilidades. Nenhuma delas, pela natureza das coisas, é pior do que a outra. São opções. Agora, vamos combinar. O direito penal avançou mais na perspectiva garantista do que o direito administrativo sancionado. Mas é muita coisa mais. Muita. Hoje eu vejo muitos esforços no sentido de levar aquela ideia da estrita legalidade para a infração administrativa e a proporcionalidade na sanção. Isso é sensacional, mas isso ainda é primeiros passos. Assim, o direito administrativo ainda é mal articulado com relação a isso, não é? Nós temos respostas que são diversas. Olha só, no direito penal a gente tem um referencial nacional, que é o Código Penal, a lei nacional. O direito administrativo admite, olha só para você ter ideia, o direito administrativo na área do direito militar admite que em Minas Gerais não tenha a prisão administrativa para o militar. E no outro estado existe. Então, olha que coisa ruim. A gente já começa com um trabalho com infrações administrativas, tipos administrativos muito abertos. Se você parar para olhar, eles não têm essa exigência do penal de ser o mais claro possível. Claro que tem as limitações da linguagem, não dá para cada conduta no seu mínimo detalhe, não é possível. Mas o penal é mais cuidadoso. Mas, para terminar a minha provocação, mas não é também muito problemático essa ginástica na força mais dura do Estado, que é o direito penal? Mas é o direito penal se dirigindo contra quem tem mais força. Porque quando a gente tem todo esse argumento de última ratio, não sei o quê, isso se aplica à pessoa física. Claro, a pessoa física é frágil. Agora, quantas pessoas jurídicas são mais fortes do que o Estado? São poucas, não, são muitas. Muitas. Veja, uma pessoa jurídica de direito privado como a FIFA diz que o Estado brasileiro tem que criar uma lei para proporcionar o seu entretenimento que ganha dinheiro.
Nossa, cadê a soberania nacional, amigo? O Estado se queda ao poder da pessoa física e jurídica. Então, isso é uma realidade que a gente tem que ter, digamos, também em conta. E todo esse cuidado que foi construído, e é propriamente, eu não estou dizendo que é impropriamente, adequadamente construído para garantir da pessoa física, e claro, última ratio, então primeiro os outros instrumentos, mas quando a gente fala do direito penal, para a pessoa jurídica a gente tem que adaptar. E veja bem o caso de Brumadinho. Eu entendo que não é possível que exista uma pena mais severa do que a devida, nem menos severa do que a devida. Nós temos que encontrar a sanção justa para a pessoa jurídica. Mas vamos combinar, o dano que uma pessoa jurídica pode causar é imenso, ele é muito maior do que o que a pessoa física, sozinha, sem esse aparato organizacional, não é? Pode construir. Então, cada contexto com o seu argumento. Os argumentos da pessoa física são da pessoa física, os da pessoa jurídica aí é outra história. É outra história. Eu acho que os Estados nacionais não estão se dando conta do poder transnacional das pessoas jurídicas. E elas, assim, quebram economias e elas impõem a sua lógica do lucro. Eu não estou fazendo um discurso aqui de demonização de pessoa jurídica, não. Eu só estou querendo dizer que a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter um controle. E se o nosso instrumento mais forte é o direito penal, ele é mais forte para a pessoa física porque ele tem a prisão. Agora, para a pessoa jurídica, não tem prisão, não tem essa força toda. É só um problema de escolha. E quando a gente escolhe o direito administrativo, a gente deixa uma zona de insegurança. Não estou querendo puxar a sardinha para o direito penal, que eu sou professor, você também, então a gente tem que trazer para cá. Mas quando você conversa com a turma do direito administrativo sobre o poder de polícia administrativa, nossa, assim, está precisando colocar alguns limites. Que não há essa exigência de limites como a gente tem. Nas coisas mais banais. Se você passa no radar e tira sua foto, você já está condenado a pagar a multa e depois você que corre atrás. E veja bem, se você não correr atrás, você é multado e aquilo fica definitivo. E o que a gente vê na prática é que é dificílimo você superar uma condenação dessa. Então, eu vou te ser sincero, eu tenho mais medo do direito administrativo sancionador do que do direito penal. O direito penal tem todo um sistema que te dá a chance de falar, de recorrer, e aí tem as minúcias da teoria do crime. Eu também gosto da teoria do crime, porque realmente ela agrupa um conjunto de exigências que funciona como garantia. Então, se você não atender essa exigência, não tem crime. Isso me dá mais conforto, né? Quer dizer, vamos trabalhar assim, com um conjunto de exigências que nos traz, digamos assim, mais segurança, né? E, apesar disso, a gente tem muita insegurança porque tem atividade valorativa, não tem jeito. E a atividade valorativa, a começar do tipo, né? Quer dizer, se isso viola ou não viola a lei, na perspectiva da imputação objetiva, depois se prolonga para um exame de culpabilidade, em que a gente vai notar juízes com uma perspectiva um tanto quanto exagerada na hora de aplicar pena, né? Então, isso é gravíssimo, aplica pena lá no alto. Calma, amigão. Isso tem que ser analisado num contexto, né? E claro que é difícil, são dificuldades inerentes e a gente não vai conseguir evitá-las todas, mas me parece que a opção por um direito penal ainda é mais garantista. E veja, só para finalizar, acho que eu estou até falando muito, como nós estamos mudando a lógica do direito penal. Hoje, com o acordo de não persecução penal, em que o número enorme de crimes tem respostas não privativas de liberdade, a gente começa a dizer assim, peraí, o direito penal também não é para prender, sabe, levar aquela situação extrema, a gente pode encaminhar outras respostas. E, claro, respostas que levam em consideração tudo isso. Ou seja, não se pode pensar num acordo de não persecução penal
imposto ou oferecido a quem não cometeu crime. Então, a primeira premissa, assim, eu tenho os elementos, viu, Léo, para acusar o seu cliente. Aí eu vou fazer o acordo contigo. E se eu não tiver esses elementos, o que eu vou fazer? Vou arquivar. Né? Então, me parece que o direito penal está se afastando daqueles discursos muito espetaculosos, né? Para ser um discurso de encaminhamento de soluções. E aí, sei lá, talvez um dia a gente até acabe com essa divisão de responsabilidade penal, civil e administrativa e crie um sistema de responsabilidades, né? E aí nós vamos ter os requisitos dessas responsabilidades, aproveitando o que de melhor se pôde construir no direito penal, no direito civil, no direito administrativo, mas aproveitando de melhor, não o contrário, né? Dizer assim, eu levo para lá e lá eu tenho uma vantagem, uma desvantagem, eu levo para cá e aí tem outra característica. Então, talvez a gente possa avançar num sistema único de responsabilidade com as suas consequências. Então, repara o dano, tem restrição de direitos, se for o caso, vai preso. Perfeito. É claro que essa é uma discussão que renderia horas, você sabe disso, né, professor Fernando Galvão, e eu vou deixar para continuá-la presencialmente quando você for a PUC Minas dar uma palestra e a gente continuar esse debate. Não quero dizer com isso que estou concordando, só que fique em aberto o debate mais para frente. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. E é uma honra para mim tê-lo aqui. E a PUC Minas sempre vai ter as portas abertas para quando você puder vir aqui novamente, participar e estar com os nossos alunos. O professor Leonardo, para mim é que foi uma alegria, uma honra. Acho que um curso de Direito Penal Econômico é muito importante. Então, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é, assim, da mais elevada importância. Então, eu me sinto muito honrado de poder participar. O debate ficar aberto é sempre bom. Eu imagino que talvez o bar abra primeiro do que a escola, né? Então, assim, eu estou com saudade do bar abrir, esse tempo difícil de distanciamento, né? Aí a gente continua essa nossa conversa quando o bar abrir e a gente puder encontrar. Eu fico muito Combinado. feliz. Muito obrigado a todos e eu espero poder ter podido contribuir um pouquinho, né, para provocar uma reflexão. Eu me sinto muito honrado. Agradeço muito sinceramente esse seu convite.